Estou na Arquidiocese de Belo Horizonte nesse dia 15 de agosto de 2019 para acompanhar, além da festa da padroeira dessa Arquidiocese, Nossa Senhora da Boa Viagem, também poder ver e participar da Sexta Assembleia do Povo de Deus. A abertura dessa Assembleia que acontece nessa catedral que ainda está em construção. Dom Valmor, com toda a sua arquidiocese, se empenha nesse trabalho de reunir e juntar esse povo nessa igreja, nessa comunidade, que se constrói também. O povo de Deus se constrói através do diálogo. Para isso acontece essa Assembleia. O povo está aqui já reunido, depois sairá em carreata, junto com os padres, sacerdotes, o povo de Deus. E após a carreata ainda teremos uma caminhada, uma procissão luminosa. E aí, abrindo realmente essa Assembleia, uma grande celebração. Dom Valmor vai presidir agora uma celebração da palavra. Já está ali, esperando, aguardando, juntamente com Nossa Senhora da Boa Viagem. Mas antes, Dom Valmor falou com a imprensa sobre assuntos importantes para essa igreja de Belo Horizonte e também assuntos que envolvem e que são importantes para a Igreja do Brasil. Afinal, Dom Valmor é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No dia da Assunção de Nossa Senhora ao céu, de corpo e alma, nós celebramos a nossa grande esperança, para reacender no coração de cada pessoa a esperança. E por isso nossa Arquidiocese de Belo Horizonte abre um caminho de agora, hoje, 15 de agosto até 8 de dezembro, com a sua Sexta Assembleia do Povo de Deus, para dialogar com o povo, com a sociedade, com todos os segmentos, à luz dos valores do Evangelho, para que nós sejamos o que temos que ser, uma igreja do coração do mundo em diálogo, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, para reacender essa esperança, que reacendida no coração das pessoas, dá ao coração humano sabedoria, força e caminhos para resolvermos tantos problemas que nós precisamos resolver. Na prática, Dom Valmor, como que isso se daria? Que tipo de projetos que são? Na prática nós vamos fazer o caminho primeiro a partir de um instrumento de trabalho à luz das diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja no Brasil, que nós, os bispos, decidimos e votamos no mês de maio, na 57ª Assembleia. Com esse instrumento de trabalho, todos os segmentos da sociedade, dentro da igreja e fora da igreja, vão ser desafiados a dialogar, a opinar e a dizer para a nossa igreja o caminho que nós precisamos fazer à luz da fidelidade e do intocável do Evangelho e da tradição de Jesus Cristo. Isso se fará em assembleias, isso se fará em discussões, em celebrações, nos vários segmentos, nas paróquias, comunidades, regiões episcopais, para organizarmos a nossa igreja como casa da palavra, casa do pão, Eucaristia, casa da caridade, o cuidado e o comprometimento com os pobres e casa da missão. Estamos no coração do mundo para anunciar o Evangelho. Portanto, congregando todas as pessoas numa grande participação, porque a igreja tem seu alicerce, que não muda, mas está sempre em reforma. Por isso, dialogamos e nos abrimos neste caminho da Sexta Assembleia do Povo de Deus. A igreja tem consciência da complexidade da cultura urbana. O mundo mudou muito, muda com muita velocidade, com grande complexidade, há muita relativização de valores, ao mesmo tempo a perda de sentido. Esse é um enorme desafio. A igreja não pode ser para dentro, ela tem o seu alicerce, mas ela tem que dialogar, porque ela é servidora da sociedade e das pessoas. Por isso, o grande desafio é entender e ajudar a cultura urbana a ser permeada pelos valores do Evangelho. Para isso, precisamos de um entendimento diferente no mundo da política, na organização social, num novo conceito antropológico à luz dos valores do Evangelho. E para nós, grande e importante projeto é, portanto, ajudar as pessoas a fazerem um grande encontro com uma pessoa que muda a vida de toda pessoa que com ele se encontra, que é o encontro com Jesus Cristo. O que já se fez pode ser considerado por alguns muito, mas o que já se fez
quando nós pensamos a tragédia crime de Brumadinho, é muito pouco diante dos lucros, diante de tudo aquilo que favorece a grupos e a pessoas em desfavor da maioria da população. Por isso nós criamos, no final de junho deste ano, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma comissão episcopal especial para assuntos de mineração e de ecologia integral. Porque a nossa igreja tem que ser uma voz, como nós somos aqui em Minas Gerais, lá em Brumadinho, mas também na Serra da Piedade, que é outro crime que está se fazendo e que nós precisamos de clareza por parte do judiciário, por parte do executivo e, sobretudo, do empresariado. Nós compreendemos que Minas Gerais precisa de ter mineração, porque nós somos um estado de muitas riquezas, como, por exemplo, nós possuímos a maior parte, mais de 90% do nióbio do mundo, que não deve ser de uma pessoa, de um grupo, nem de uma família, tem que ser da sociedade, portanto administrado por quem tem a competência de administrar para o bem de todos. Nós precisamos fazer esse diálogo porque a igreja, na sua independência, na sua compreensão de que tudo tem que ser em favor de todos, igualmente, sobretudo dos mais pobres, a igreja tem que ser uma voz, sobretudo à luz da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre a nossa casa comum, que precisa ser preservada e precisa de muita gente mais lúcida do que as que estão, e nós precisamos todos dessa lucidez para um novo caminho. Mas essa comissão já chegou a alguma conclusão? Tem algum indício, você já sabe? A comissão está trabalhando, nós estamos trabalhando, e a conclusão nossa está toda na Laudato Si. Quando nós lemos a encíclica sobre a casa comum do Papa Francisco, qual é o caminho? O caminho está traçado. Agora há um longo caminho a percorrer porque precisa mudar a mentalidade e, sobretudo, vencer muitos interesses que são interesses sobre a hegemonia e a idolatria do dinheiro e do lucro. O grande foco do sínodo para a igreja é a evangelização. Nós temos a grande tarefa de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele, anunciado e assimilado, muda a vida e abre novos caminhos. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho nos compromete com uma ecologia integral e com um desenvolvimento sustentável. Nós temos um longo caminho, temos que aprender muito. A Amazônia nossa é um dom e, portanto, tem que ser preservado. Nós precisamos fazer isso com nossa independência, com a nossa competência, mas é preciso melhorar muito o entendimento e a luminosidade. Por isso vamos para o Sínodo da Amazônia pensando a questão da evangelização, a nossa presença como igreja servidora e comprometida, e também à luz desse compromisso de uma ecologia integral. Precisamos preservar a natureza porque já estamos pagando um alto preço e um preço maior ainda, talvez com perdas irreversíveis, chegaremos a pagar se não mudarmos modo de entendimento, de administração e do uso dos bens comuns da casa comum. Novo Amor, a Igreja do Brasil está se preocupando essa semana com todas as famílias, vivendo a Semana da Família. A Arquidiocese de Belo Horizonte é a mesma coisa. Essa assembleia que começa hoje tem alguma ligação com essa Semana da Família? Tem uma profunda ligação com a família, porque para nós, como igreja, é para nós um axioma, um verdadeiro dogma. A família é para a sociedade, para a igreja, célula-mãe, portanto fundamental. É por isso que nós a defendemos, a promovemos e queremos fazer de toda a casa, nas suas dificuldades, nos seus desafios, nas muitas diferenças existentes, um lugar que seja uma igreja, lugar do amor, lugar da experiência de fé. Por isso, começamos como igreja, que é a grande família das famílias que se congregam. E nós temos que fazer essa luta. Se a nossa sociedade não apostar na família e não promovê-la, nós estaremos sem um sustentáculo fundamental para irmos adiante. O senhor deve ter acompanhado aquela mulher que empurrou o padre Marcelo. Ele estava celebrando também certa vez uma missa onde, segundo ele teria sido acossado pelo diabo. O senhor, como presidente da CNBB, como é que vocês estão analisando essa briga entre o bem e o mal, o diabo e Deus? Tem padres exorcistas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, nós caminhamos no mundo, e caminhamos no mundo entre o bem e o mal, uma linha muito tênue. Por isso que nós, como igreja, estamos trabalhando no Evangelho, com o Evangelho de Jesus Cristo, congregando as comunidades na experiência da solidariedade,
porque a linha do mal nos pode atrair de modo muito forte e nos cooptar e nos dominar, porque caminhamos entre o bem e o mal como numa linha tênue. Por isso precisamos de modo muito determinado e de coração aberto acolher o Evangelho, porque nós somos de Deus e não podemos ser do demônio. O senhor já foi atentado? Somos todos tentados. A tentação existe no coração de cada pessoa na vida, porque nós somos frágeis, mas contamos com a graça de Deus. É a ela que nós temos que recorrer, a ela nos abrir. Quem é a graça de Deus, que é o amor de Deus, se abre, se fortalece e mesmo muitas vezes fraquejando, se levanta, se põe a caminho e não perde a direção. Mas já teve algum embate? Os embates são de todo dia na existência humana. Uns mais, outros menos, mas o embate com o mal todos nós enfrentamos. É por isso que nós temos que cuidar muito da nossa espiritualidade, para que nós possamos estar no equilíbrio necessário e movidos sempre pela força da graça, que é o amor de Deus. E agora o início dessa celebração da palavra, com a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, a padroeira. O povo pedindo a proteção de Nossa Senhora para esta arquidiocese, para esta Assembleia do Povo de Deus que vai começar. Dom Valmor, arcebispo desta arquidiocese e presidente da CNBB, nessa procissão, nessa entrada, nessa caminhada. Suas portas estão sempre abertas para acolher os que chegam, para compartilhar suas alegrias e sanar suas dores. Por isso precisamos pedir sempre ao Senhor que alargue o nosso coração, a fim de guardarmos a palavra, partilharmos o pão, vivermos a caridade e nos lançarmos à ação missionária, sustentáculos de toda a comunidade eclesial missionária. Guiados pelo impulso missionário de toda a igreja, que é dom de Deus para nós, vamos juntos acolher os 4 pilares da comunidade eclesial missionária, apontados pelas diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, para o período de 2019 a 2023. E nesses 4 pilares mencionados por Dom Valmor, aí vem o primeiro, a palavra de Deus que irá orientar esta 6ª Assembleia do Povo de Deus da Arquidiocese de Belo Horizonte. Caridade. Papa Francisco a todo instante, a todo momento, pede que a nossa igreja seja uma igreja para os pobres, voltada para eles. Cuidado
com a população de rua e tantos outros carentes. Que Nossa Senhora da Piedade olhe por todos aqueles que sofrem, que precisam, que têm carência de alguma coisa, não só de dinheiro, não só de trabalho, mas de pão, de diálogo, de justiça, de carinho, de abraço. Uma igreja missionária. Somos missionários. Assim como os seminaristas, os jovens. Uma igreja missionária. É isso que o Papa Francisco nos pede o tempo inteiro. Uma igreja que vai por toda a Arquidiocese de Belo Horizonte, por todas as comunidades, pelos municípios vizinhos e por todo o Brasil. Padres que não se cansam de caminhar, povo de Deus que se entrega no dia a dia da missão, e calçados que se desgastam pelas ruas do Brasil, pelas ruas do mundo, mas como missionários que somos, as nossas sandálias sempre a serviço dos nossos pés que caminham, que andam, que vão ao encontro das pessoas que necessitam e precisam por todo o nosso Brasil. Ainda nessa celebração da palavra, de abertura da Sexta Assembleia do Povo de Deus, um momento de adoração, onde a Igreja de Belo Horizonte se reúne para fazer o seu tempo de adoração, seu tempo de entrega e os seus pedidos para que Jesus esteja presente nesse tempo de trabalho, onde as diretrizes, onde o pensamento da igreja, onde as visitas, os encontros, o diálogo deve acontecer para que o projeto de Deus aconteça nessa arquidiocese. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil foram elaboradas para ajudar a responder os desafios evangelizadores do Brasil, cada vez mais urbano. Sob a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, a nossa igreja da Arquidiocese de Belo Horizonte se coloca confiante na esperança de que as diretrizes cumpram a função para a qual foram elaboradas e sirvam como instrumento para manifestar a alegria do Evangelho a todos os corações, especialmente os sofridos e desesperançados. Amado Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos aqui em Belo Horizonte e tantos outros lugares, a Assunção de Maria aos céus de corpo e alma, queremos reacender em nossos corações na chama da esperança, reconhecendo que sois a grande esperança. Por isso, amado Senhor Jesus, aqui estamos juntos, padres, diáconos, evangelizadores, ministros, jovens, os pobres, todos aqueles que se congregam nas comunidades de fé, para começarmos de hoje, 15 de agosto, até o dia 8 de dezembro,
conosco. Este ano, o percurso do caminho missionário, nossa sexta Assembleia do Povo de Deus. E fazemos isso, Senhor Jesus, iluminados e sustentados pela vossa palavra, sustentados pelo pão da Eucaristia, movidos pela caridade, porque bem reconhecemos que é a autenticidade da nossa fé e na alegria da missão, para confrontar nosso projeto Proclamar a Palavra à luz do instrumento de trabalho que elaboramos com as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil. Queremos nos abrir corajosamente ao diálogo, à escuta. Queremos ir ao encontro de todos, para assim melhor definir o caminho de nossa Igreja, que tem seu alicerce imutável na vossa palavra, na Eucaristia e na tradição, mas que é uma Igreja que está sempre precisada de reformas, de dar novas respostas. Por isso aqui estamos juntos, com simplicidade, aqui deste lugar, onde estamos edificando a Catedral do Cristo Rei, Igreja Mãe de todas as igrejas espalhadas em todo o território da amada Arquidiocese, e igreja em cada lugar onde uma família se congrega. Por isso aqui viemos para ser e assumir o compromisso de nos organizar, de vivenciar e de testemunhar o caminho da nossa fé como casa da palavra, como casa do pão, como casa da caridade e como casa para sair em missão. Na simplicidade de nossos corações, unidos todos pelo mesmo amor, concedei-nos a graça de ser esta igreja em saída missionária, como tem nos alertado e nos provocado, convidado insistentemente o Papa Francisco, conscientes da complexidade do nosso tempo, com muitas mudanças e velozes, exigindo de nós, sobretudo, a sabedoria e a alegria do Evangelho para novas respostas. De modo muito especial, novas respostas no meio dos mais pobres, dos sofredores, e no diálogo, discussões e debates com a sociedade, para que cuide da casa comum. Por isso aqui estamos, abrindo nossos corações. Nós que viemos, trazemos o coração de toda a nossa amada Arquidiocese, nas igrejas, nos hospitais, nos lugares todos de formação, das escolas. Trazemos aqui a nossa igreja da Casa dos Pobres, para sermos essa igreja casa da palavra, da Eucaristia, da caridade e da missão. Fortalecemos com a chama da esperança, desta esperança que nos convence sempre, todo dia, de viver para fazer o bem e de anunciá-lo pelo testemunho concreto. Reacendei em nós a chama da grande esperança que sois vós, única esperança, para que não depositemos nossa esperança em coisas, nem mesmo simplesmente em pessoas, nem no que possuímos, mas que a nossa esperança seja a vossa presença amorosa, para que brote dentro de nós a sabedoria de que precisamos para ser uma igreja em saída, que ajude o mundo a se abrir-se à palavra pelo anúncio nosso, proclamando-a sempre oportuna e inoportunamente, em todo lugar, que tem muita gente precisando escutar. Concedei-nos, Senhor, amado Senhor Jesus, a graça de percorrermos este caminho, colaborando, dialogando,
indicando, contribuindo, ouvindo, para que nós possamos dar conta desta tarefa bonita e honrosa que nos alegra o coração e é uma alegria duradoura de sermos seus discípulos missionários e discípulas missionárias. Concedei-nos esta graça, nos pedimos. Dai-me, como primeiro servidor, juntamente com todos os servidores dessa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, a força e a alegria deste caminho, superando nossos limites pela força do amor, da dedicação e do respeito reverente a cada pessoa. Cobri-nos com a força do vosso amor e da vossa graça para caminharmos missionariamente e conseguirmos ser, em cada paróquia, em cada comunidade, em cada família, em cada escola, em cada lugar, a casa da palavra, da Eucaristia, da caridade e da missão. Amém. Finalizando o primeiro momento da celebração da palavra, onde recebemos a bênção, depois Dom Valmor nos apresentou os documentos, o projeto dessa ação evangelizadora e as diretrizes da igreja. O povo vai se reunindo aqui porque agora vamos sair em carreata, juntos com Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira dessa arquidiocese. O povo já vai dirigindo para os seus carros, porque o início dessa peregrinação, eu vou chamar assim de peregrinação, é com os carros. Depois teremos um trecho a pé, em procissão, até a igreja da Boa Viagem. Onde teremos uma grande celebração com Dom Valmor, nessa Assembleia do Povo de Deus, nessa sexta Assembleia do Povo de Deus. Aguardando o início, a saída, claro, com Nossa Senhora da Boa Viagem, que vem junto deste povo da Arquidiocese de Belo Horizonte. Início da carreata, aí vem o caminhão com a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, os carros já estão aqui aguardando para saírem nesse caminho. Os diáconos permanentes vão abençoar os automóveis que vão participar dessa carreata. Aqui vão, abençoando, preparando, esperando que a imagem de Nossa Senhora passe. Os diáconos abençoando o caminhão. E a imagem da Boa Viagem, de Nossa Senhora, de tantos viajantes, de tantos romeiros, de tantos peregrinos, de tantas pessoas dessa arquidiocese que terão que caminhar de porta em porta, casa em casa, pastorais, missionários que irão perguntar, discutir, falar sobre como deve ser a igreja de Belo Horizonte nesses próximos 4 anos. É Dom Valmor com seus bispos auxiliares, com seus diáconos, preparando o povo de Deus. Os carros com as suas bandeirinhas. Aí vai cair, se você não suspender o bispo. Tá bom que caiu? Já aguardando o início da procissão. Que aqui vem. E lá vem Nossa Senhora da Boa Viagem. Saiu da Catedral Cristo Rei, que você sabe que está em construção nessa Arquidiocese de Belo Horizonte. E agora no dia dessa padroeira, desta arquidiocese, desta igreja, ela vem de maneira muito calma e tranquila, assim como Maria é, a mãe de Jesus, na tranquilidade, na calma, esperando o trânsito desta avenida aqui em Belo Horizonte passar um pouco. Estamos na Avenida Cristiano Machado. Agora os carros estão pedindo passagem para que a Senhora da Boa Viagem possa seguir na sua carreata. Carreata da Assembleia do Povo de Deus. Ali vai ela.
Nossa Senhora da Boa Viagem abrindo um caminho na avenida. Agora sim o trânsito para ela passar. Nessa Assembleia do Povo de Deus, que é um grande momento dessa Arquidiocese de Belo Horizonte, momento de escuta, onde a Igreja de Belo Horizonte vai se preparar e construir as novas diretrizes de evangelização, os trabalhos dessa Arquidiocese para os próximos 4 anos. Serão pesquisas, encontros, visitas nas comunidades, na casa dos paroquianos, nas paróquias. E depois desse momento celebrativo, onde Dom Valmor nos falou, percebemos que somos missionários, devemos levar a palavra e ir ao encontro dos pobres, começa uma grande carreata. Ali saem os carros da catedral ainda, nessa grande metrópole chamada Belo Horizonte. Quantos carros! Quantos carros nesse feriado de 15 de agosto de 2019, dia de Assunção, dia da Assunção de Nossa Senhora da Glória, e aqui, Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de Belo Horizonte. Diante de tantos automóveis que estão indo e vindo, os caminhões, ônibus, no meio de todos eles, vem a Senhora da Boa Viagem, junto com todos esses que viajam, mesmo que na proximidade do trabalho para casa, mas é uma viagem. Até aqueles que passam de municípios, de um município para outro, de um estado para outro, por esse Brasil missionário, por essa igreja de Belo Horizonte que quer ser missionária e é missionária. E aí vem Nossa Senhora da Boa Viagem junto com a sua carreata. Olha só que momento lindo, que momento maravilhoso. É a Senhora da Boa Viagem com os carros. Nos abençoe, Mãe de Jesus. Veja aí quantos carros. Pegando ali do outro lado e ela vai. É a carreata que sai pelas ruas de Belo Horizonte, mostrando que nós temos mãe, que nós católicos temos Nossa Senhora como mãe. Vamos lá para a Praça da Rodoviária, para depois fazermos juntos uma procissão luminosa com as nossas velas, para o encontro da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, celebrar o dia dessa padroeira e essa Assembleia do Povo de Deus. Fim da carreata, os carros ficaram um pouco mais para trás. E agora aqui, pertinho da Praça da Rodoviária, a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem vem chegando. Olhem só. As pessoas vão fazendo seus momentos de oração, aplaudindo Nossa Senhora da Boa Viagem, que agora ela vai encontrar com a procissão que vai começando ali, olha, aqui pelas ruas da Arquidiocese de Belo Horizonte, aqui nessa capital mineira. Nossa Senhora da Boa Viagem vai dar passagem para a procissão que vem e vai entrar junto. As pessoas que estavam nos carros começam a descer dos automóveis para participar dessa procissão, desse momento, desse encontro. Legião de Maria, os marianos, sempre presentes, sempre unidos, vivendo esse instante, sacerdotes da Arquidiocese. A procissão agora pelas ruas, a pé, depois da carreata, marcando essa sexta Assembleia do Povo de Deus. Agora pelas ruas. O povo vai caminhar agora, os seminaristas,
junto com o povo de Deus. Os ministros da Eucaristia que vêm participar. Ali, Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de Belo Horizonte. E o povo querendo chegar perto para mostrar o seu carinho, a sua devoção para a padroeira. É o início da procissão. Igreja de Belo Horizonte reunida. Os padres à frente, caminhando, abrindo caminho. Aqui na Avenida Afonso Pena. Olha só quantas pessoas. Muita gente veio participar desse instante, desse momento. Acenando para Nossa Senhora da Boa Viagem. Veja só. Quanta gente. Os católicos de Belo Horizonte reunidos, participando desse instante. Com Nossa Senhora caminhando, se preparando para essa Assembleia do Povo de Deus, a pedido de Dom Valmor, os bispos auxiliares, os padres, a Igreja de Belo Horizonte. Vamos rezando. Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Caminhando com Maria, caminhamos ao encontro com Jesus. Um outro trecho da procissão para você. Nossa Senhora da Boa Viagem, escuta essa Arquidiocese de Belo Horizonte, escuta todos os filhos do Brasil. Escuta essa igreja missionária, essa igreja que está indo ao encontro, que está em saída. Uma igreja que cuida dos pobres. Uma igreja que cuida da palavra de Deus. Procissão para diante da Prefeitura de Belo Horizonte. Nossa Senhora da Boa Viagem para aqui, bem na porta. Um instante de silêncio, para que os governantes pensem na população, nos pobres, nos carentes, nas pessoas que precisam. Que as nossas autoridades do Brasil nos ajudem a termos dias melhores. Um povo sem fome, com emprego e com saúde. Nossa Senhora da Boa Viagem, diante da Prefeitura de Belo Horizonte. Nossa Senhora da Boa Viagem, Viva Nossa Senhora da Boa Viagem. Viva o povo de Deus. Cantando. Vamos continuar a nossa caminhada.
A procissão acaba de chegar aqui na paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem. Uma paróquia linda, que nos concede graças. Boa viagem, Nossa Senhora. A imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem ali. E a celebração campal, que marca essa abertura da Sexta Assembleia do Povo de Deus. Depois da celebração da palavra, da carreata, caminhando em procissão, o povo chega aqui na praça. O início da celebração, os dragões ali fazendo a segurança da imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. Cuidando. A procissão de entrada, marcando a abertura da Sexta Assembleia do Povo de Deus. A Assembleia que marcou seu início com a celebração da palavra, preocupação em sermos missionários, cuidar dos pobres, pensarmos muito na palavra de Deus e também no pão da Eucaristia, a Eucaristia presente na nossa vida. Depois a carreata pelas ruas aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Depois dessa carreata, a caminhada, a procissão, passo a passo. Tantos devotos e devotas dessa Arquidiocese que foram caminhando e chegaram aqui nessa igreja da Boa Viagem. E a procissão de entrada dessa celebração que será presidida pelo arcebispo dessa arquidiocese, Dom Valmor, também presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Palavra de Deus. Eu me alegro no Senhor, com grande alegria, Os padres dessa arquidiocese de Belo Horizonte agora. Bispo auxiliar. E Dom Valmor vem cumprimentando o povo. Suas ovelhas, como pastor da arquidiocese, vem cumprimentando o povo, abençoando. eu me alegro no Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, na força da fé que aqui nos congrega e na certeza de estarmos no caminho acompanhados e protegidos por nossa amada Mãe Maria, como dizemos e oramos, quem a ela recorre jamais por ela é desamparado. Desejo a todos os que aqui estão e aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, a TV da Padroeira de Minas, muita saúde e muita paz. Quero de modo muito especial saudar na pessoa do vice-governador Paulo Brant, do vice-prefeito Paulo Lamarck, todas as autoridades aqui presentes, unindo nossos corações a todos aqueles que nos diferentes serviços procuram com sinceridade e amor ajudar a construir, que é tarefa nossa de cidadãos e cidadãs, e sobretudo porque somos cristãos, filhos e filhas de Deus,
a construir uma sociedade mais justa e solidária, tarefa tão importante e muito urgente na nossa sociedade brasileira. Saudação ao querido Padre Marcelo Carlos, que é reitor e pároco deste santuário da Santíssima Eucaristia, onde temos esta grande pérola da adoração perpétua. Na pessoa dele, agradecer de modo muito especial a presença dos padres sacramentinos religiosos aqui presentes, que servem juntamente com toda a grande força preciosa que nós temos, que são os adoradores. Irmãos e irmãs que noite e dia mantêm acesa a chama da adoração perpétua, colocando no centro a Eucaristia Santíssima. Portanto, ele, Cristo, uma pérola. Eles até merecem nossas palmas por esse testemunho. E com eles, os ministros, evangelizadores e todos os que aqui se congregam para fortalecer a sua fé. Na alegria de saudar, na pessoa do Padre Marcelo, os sacramentinos, também a saudação a todos os padres que aqui estão presentes, diáconos, conosco concelebrando, e de modo muito especial, uma saudação ao Monsenhor Hernaldo. O senhor podia ficar de pé. O Monsenhor Hernaldo é bispo eleito da Diocese de Bonfim, na Chapada Diamantina da Bahia, e que terei a alegria, congregados com outros irmãos bispos, de ordenar bispo aqui no próximo dia 15 de setembro, às 10 da manhã, aqui no Santuário da Adoração Perpétua. Por isso, nós queremos orar por ele e com ele caminhar como igreja no serviço bonito que juntos prestamos ao amado povo de Deus. Deus muito o abençoe. Uma saudação muito especial a todos os irmãos e irmãs que vieram de longe ou de perto para trazer o calor da sua fé e da sua comunhão, para sermos aqui um coração só, pai, mãe, os que trabalham em outras paróquias, os que aqui se congregam, nossos seminaristas que aqui estão, do nosso seminário arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, que é o seminário de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, jovens vocacionados, religiosos, todos saudando com muito e especial apreço. Nós aqui nos reunimos, portanto, num lugar de muita importância. Vamos nos lembrar, Belo Horizonte começou aqui. Por isso aqui é o marco zero desta cidade que nós tanto amamos. E um marco zero marcado pela força de uma presença especial, a Mãe de Deus, a Senhora da Boa Viagem, trazida pelos tropeiros. Por isso começamos, e esta cidade continua a caminhar e precisa caminhar sob o patrocínio e sob a proteção de Nossa Senhora. E por isso mesmo a importância alegre do nosso querido Dom Antônio dos Santos Cabral, com os sacramentinos, plantando aqui este santuário cujo centro é a Santíssima Eucaristia. Que é Ele, Cristo, o Filho desta Mãe, que nos acompanha na viagem que fazemos e que nos alimenta com este pão do céu, que é o seu próprio corpo e sangue dado para nos salvar. Por isso, a alegria neste marco zero de ter a beleza deste templo em restauração, graças ao trabalho de autoridades, de instâncias competentes, da colaboração das pessoas, restaurando e colocando a beleza magnífica desta obra. Estes também todos merecem nossas palmas. E aqui neste lugar, marco zero da nossa capital mineira,
a beleza da presença que é a maior e mais importante, a presença de Cristo, Cristo Eucarístico. Por isso, este santuário é um santuário da Santíssima Eucaristia, que nos chama à atitude bonita de sermos dele adoradores. É mais do que ser só dos adoradores ou da adoração, é da presença real de Cristo. Santuário da Santíssima Eucaristia, pérola de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, lugar da adoração perpétua, para dizer, e a gente tem que sempre se lembrar em qualquer lugar, enquanto eu durmo, tem gente adorando. Enquanto eu trabalho, tem gente adorando. Enquanto eu carrego as lutas e os sofrimentos da minha vida, tem gente adorando. Enquanto às vezes vivo o peso de ter perdido a esperança, tem gente adorando. Enquanto enfrento o caminho de enfermidades ou de outras dificuldades, tem gente adorando. Ao redor da presença que é a mais forte, a presença maior, a grande esperança. Por isso mesmo hoje, com muita alegria e esperança, nós como Arquidiocese de Belo Horizonte, num caminho começado lá na Catedral Cristo Rei, em construção, com a presença de mais de 1000 pessoas, nós começamos um caminho com ela. Por isso a carreata é importante de lá até aqui, que é o caminho missionário da nossa 6ª Assembleia do Povo de Deus. Um instrumento de trabalho que chegará às mãos ou estará disponível online para inspirar o nosso caminho de diálogo. Lembrando sempre uma coisa muito importante: a igreja tem alicerces imutáveis, inegociáveis. O Evangelho, a Eucaristia, a sua tradição. Mas ao mesmo tempo a nossa igreja está permanentemente em reforma. Porque ela está no coração do mundo, de um mundo que muda muito. Sobretudo num mundo como o nosso, da cultura urbana muito complexa, desafiadora. E a igreja está presente, sem mudar e sendo fiel a tudo que ela tem que ser fiel, e sem abrir mão de 1 milímetro de qualquer verdade sua. Ela muda para dialogar com o mundo, para fazer chegar no coração das pessoas a força do Evangelho. É por isso que a Arquidiocese de Belo Horizonte faz agora a sua 6ª Assembleia do Povo de Deus, a sua 6ª APD, para dialogarmos, convidando a todos, paróquias, comunidades, famílias, segmentos da sociedade, regiões episcopais, todos os nossos projetos, de modo a estarmos em sintonia com toda a igreja no Brasil, porque nós, os bispos, como é do conhecimento de todos, nós realizamos na última Assembleia Geral dos Bispos do Brasil a atualização de nossas diretrizes para a ação evangelizadora na Igreja do Brasil. E nós, com o nosso projeto Proclamar a Palavra, nós vamos atualizá-lo para os próximos 4 anos. Com a imagem bonita e muito significativa, porque é importante para todos nós, de casa. Nada melhor do que a gente se sentir em casa. Nada melhor do que a gente saber que onde a gente está é nossa casa. Mas uma casa sustentada por 4 pilares. A casa da palavra, palavra de Deus. A casa da Eucaristia, o pão. A casa da caridade, o nosso olhar sobre os pobres, sobre os que estão sofrendo, sobre os que estão nas periferias existenciais e geográficas. E a casa da missão, precisamos ir ao mundo, ajudar o mundo a abrir-se ao amor de Deus. Não nos degladiarmos simplesmente com o mundo, sem abrir mão da verdade, ajudar o mundo a abrir-se ao amor de Deus. Queremos que a nossa arquidiocese se torne, na sua história quase centenária, 11 de fevereiro de 2021 a 11 de fevereiro, aliás, até abril de 2022,
nós estaremos celebrando o jubileu do centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Por isso somos todos convocados, todos. Por isso é preciso ouvir a todos, para sermos essa igreja que dá novas respostas. A nova resposta não é para encontrar uma verdade que não temos. E aqui quero me referir ao sentido bonito da festa litúrgica que hoje nós celebramos, a Assunção de Maria ao céu de corpo e de alma. Algo que impacta, algo que deve nos causar admiração e encantamento, e nos fazer perguntar: como é possível alguém subir de corpo e alma para o céu? Ela subiu de corpo e alma para o céu. E esta festa, meu irmão, minha irmã, se torna a festa de cuidarmos melhor da chama da esperança. Ela subiu de corpo e alma ao céu por causa da nossa grande esperança. A nossa grande esperança é Ele, Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, segunda leitura proclamada, lembra-nos que Ele, como primícia, morreu, se ofereceu e ressuscitou. E Ele vence todos os inimigos, inclusive e sobretudo o inimigo maior, a morte. Aquele inimigo do qual todos nós temos medo. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que não tenha medo da morte. Isso se comprova quando nós nos vemos mesquinhos. Quando nós não somos capazes de ter a luz nos olhos para enxergar a dor e o sofrimento dos outros. É medo da morte. Quando nós nos apegamos a pequenas coisas, é porque temos medo de morrer. Quando nós vemos crescer a violência no mundo, é disputa por medo da morte. Quando nós olhamos, irmãos e irmãs, esses muitos descompassos do nosso tempo, dentro da nossa casa, no mundo, entre pessoas, inclusive, lamentavelmente, dentro da igreja, é medo da morte, que está mais ou menos consciente em nós. O medo da morte é um terror. Faz de nós, ao contrário de sermos como filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs uns dos outros, faz de nós inimigos uns dos outros. E nós só podemos curar esta ferida do medo da morte com uma grande esperança. O exercício de uma grande esperança, o acender uma luz de grande esperança no nosso coração. Do contrário, quereremos fazer justiça com nossas próprias mãos. Seremos incapazes do diálogo. Veremos crescer as polarizações como temos constatado no nosso tempo, inclusive, lamentavelmente, dentro da nossa própria igreja. A festa de hoje é a festa para dizer que tem um remédio que todos nós precisamos tomar para dar um novo equilíbrio à nossa existência e nos colocar na condição nossa belíssima, a dignidade maior. Somos filhos e filhas de Deus, portanto, irmãos e irmãs uns dos outros. Essa grande esperança se chama Cristo. E Maria é, ao subir aos céus de corpo e alma, sinal desta grande esperança. Não é uma esperança qualquer. Não é a esperança de alguém que precisa, luta e precisa ser ajudado para encontrar um posto de trabalho.
Não é a mesma esperança de se ter algum objeto que se tem desejo de possuir. Não é a esperança de ganhar na loteria. Não é a esperança de ganhar um título. É uma esperança que é uma certeza, garantida não por nós, mas por Ele, o Cristo, como o apóstolo lembra, que morre e ressuscita, o vencedor de todos os inimigos, e o último a ser vencido é a morte. Nós precisamos desse remédio. Precisamos aprender, e a festa de hoje é a oportunidade para isso, ao contemplarmos a Mãe de Deus subindo aos céus de corpo e alma, exercitarmos-nos na esperança, numa esperança que põe dentro de nós um tempero, que se faltar, a gente não enxerga, que se a gente não tiver, a gente se torna insolente, soberbo, incapaz de dialogar com os outros, de ter inclusive paciência para esperar, e de não suportar quando não acontece exatamente como a gente planejou. Quantos planos nossos, daqueles nossos que adoeceram e morreram, e nós oramos e queríamos a sua cura, e Deus os levou. Só a esperança nascida e cultivada a partir da grande esperança que é Cristo é que devolve ao nosso coração um tempero que faz dele fonte de uma sabedoria que, se a gente não tiver, a gente perde o rumo, diz coisas que não deve, julga inadequadamente. E nós estamos vendo o nosso mundo assim descompassado. Esta esperança, na grande esperança que é Cristo, é que fez, meu irmão, minha irmã, o que o evangelista Lucas narra-nos no capítulo 1 do seu evangelho. Maria se levantar de sua casa em Nazaré, atravessar as montanhas, com perigo, muito perigo, uma grávida, e ir parar lá na casa de sua parenta Isabel, que tinha já 6 meses, que tinha recebido a graça de, embora sendo idosa e estéril, seria mãe. E quando o evangelista diz que ela ficou lá 3 meses, dá para fazer a conta. Quando ela foi, ela tinha 6 de grávida. Ficou 3 meses, portanto esperou o menino nascer. E certamente esperou o menino nascer para servir, para cuidar. Se não fosse a grande esperança, talvez tivesse se enchido de orgulho e dissesse a si mesma: por que tenho que me levantar para ir ao encontro? Causou inclusive surpresa em Isabel, que ao vê-la disse: de onde me vem a honra de receber a mãe do meu Salvador? Mas porque ela era cheia da grande esperança, Cristo, ao fazer a saudação a Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nós estamos num tempo em que as pessoas, com sua insolência e palavras, enchem os outros de impropérios, de desrespeito, enchem os seus próprios corações de ódio, julgando, inclusive pensando que defendem a verdade, a doutrina, com modos inadequados, com julgamentos precipitados. Precisamos da grande esperança. A festa de hoje é para reavivar em nós a grande esperança, que tem um sinal no céu desta mulher vestida de sol, com a lua e as estrelas, vencendo o mal,
aqui simbolizado no dragão. Vencendo porque tem Ele, Cristo, a força. Essa é a nossa esperança. Se nós, como igreja, não nos exercitarmos nessa esperança e não ajudarmos o mundo a ter essa esperança, a esperança neste governante, naquele outro, nesta ou naquela pessoa, nós caminharemos, mas não chegaremos onde precisamos chegar. Porque ninguém de nós é a grande esperança para ninguém. Só existe uma grande esperança, Cristo. E ela, a mãe, nele depositou toda a sua esperança. E por isso se tornou capaz de ser o que foi, oferecendo a sua vida. Nós não seremos capazes de ser generosos sem a grande esperança. Nós não enxergaremos o caminho sem experimentar a grande esperança. Nós não sentiremos a alegria de viver, e qualquer dor e sofrimento nos impedirão de ter gosto para o dom maravilhoso que é o dom de viver, mesmo em meio a dificuldades e sofrimentos e lutas. A festa de hoje é para reavivar em nós que nós temos uma fonte. Nós não somos órfãos batendo cabeça sem rumo no mundo. Até mesmo quando temos todo o necessário para viver. Nós somos filhos e filhas de Deus, que marca a nossa vida com a grande esperança, Cristo, nosso Salvador, para devolver ao coração de todos nós alegria de viver, gosto de ser generoso, o experimentar a alegria bonita de olhar cada pessoa e sentir: é meu irmão, é minha irmã. A alegria de saber que o que conta não é o que a gente nem consegue ser ou ajunta, mas aquilo que a gente é diante de Deus e para os irmãos, pois dele viemos e para ele estamos voltando. Maria, ao subir ao céu de corpo e alma, é para nós este sinal. Vamos nos exercitar nessa esperança, e a vida da gente muda cada vez mais, encontra razão de ser. A gente fica com mais luminosidade para encontrar o caminho para resolver problemas. A gente tem coragem de ser solidário. E a gente não se desespera, porque tem a grande esperança. Vamos beber dessa fonte, amados irmãos e irmãs. Vamos tomar pela mão outras pessoas que precisam beber desta fonte. Muitos que estão sem rumo, muitos que estão desistindo, inclusive, de continuar a viver, embora tenham uma oportunidade enorme. E aqui penso nos jovens. Essa festa é para dizer: nós temos uma fonte onde nos banhar, onde nos encharcar, onde nos dessedentar. É Ele, Cristo. Acompanhemos os passos de nossa mãe nesta viagem, e ela não nos deixará perder o rumo, e viveremos a alegria bonita da fraternidade entre nós, de nos corrigirmos quando for necessário, disciplinadamente, e também de nos apoiarmos e de juntos, como um coração só, com as nossas mãos, construir uma sociedade mais justa, fraterna, solidária, do diálogo, respeitosa, onde a gente não tem necessidade de fazer o que está na contramão do bem comum e nem na contramão do amor e da fraternidade. Deus seja louvado por esta festa, e que seja uma grande graça para todos nós reavivar no coração esta grande esperança, para nós sermos homens e mulheres à estatura de Cristo, o ressuscitado, o Filho desta mãe amada. Amém. A celebração vai chegando no seu final, momento da comunhão, e assim que terminar eu vou perguntar: Dom Valmor, qual é o sentimento? Como é que fica o coração do senhor nessa abertura da 6ª Assembleia do Povo de Deus?
O meu coração está aberto e cheio de sentimentos de esperança, porque a festa de hoje é a festa para reavivar em nossos corações a esperança. Encho-me de esperança num tempo de muitas dificuldades, de muitas decepções, de muitos obstáculos. O meu coração se enche de esperança, porque tenho certeza que, apesar dos enormes desafios, da exigência da participação, o caminho missionário da 6ª Assembleia do Povo de Deus na Arquidiocese de Belo Horizonte será tempo de diálogos, de abertura, de oração, de escuta da palavra de Deus, para que nós possamos, como igreja, é um desafio enorme, como igreja que somos todos nós, dar novas respostas. Por isso estou cheio de esperança e conto com você participando, orando e ajudando a construir. Num tempo em que precisamos superar polarizações, fundamentalismos, críticas infundadas e, sobretudo, disputas. Vamos juntos, porque nós, como igreja, somos chamados a construir tudo na força da comunhão que nos vem do amor de nosso Deus. Essa Assembleia nos prepara para aquilo que o Papa Francisco nos pede, ir ao encontro, uma igreja que sai, uma igreja que vai visitando as famílias, as pastorais e as paróquias. Por isso mesmo, nós somos chamados a atualizar o nosso projeto de evangelização, proclamar a palavra para os próximos 4 anos como uma casa. Casa da palavra, casa da Eucaristia, do pão, casa da caridade, indo ao encontro dos pobres, e casa da missão, indo ao encontro de todos, para anunciar e congregar a todos em torno de Jesus Cristo, enquanto nós caminhamos para o reino definitivo. Uma grande tarefa, vale a pena nela apostar e participar desta construção.